Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando o livro, aliás, estamos acompanhando várias colocações do irmão José. Estamos trabalhando o livro de ânimo firme, vigiai e orai, que é o que a gente vai trazer agora, o céu te escuta. Então, as colocações que o irmão José traz para a gente, elas são muito simples e a gente não pode perder o foco dessas colocações no nosso dia a dia. Até porque, muitas vezes, a gente vai buscando aprofundamento de situações, nada contra o aprofundamento, mas a gente vai buscando o aprofundamento sem passar pelo simples. Muitas vezes a gente quer um prédio pronto sem conquistar o primeiro tijolo, sem fazer a referência do alicerce. Então, a gente está colocando aqui sobre os nossos estados de relacionamento a partir das colocações que faz para a gente o irmão José. E hoje nós estamos trabalhando o livro Vigiai e Orai. O capítulo se chama Provocações. Provocações. Não aceite provocações. Veja, isso aqui é uma afirmativa. Não aceites provocações. E aí você imagina sobre qual contexto, né? Não invalide nenhuma colocação que vier para você. Reflita em tudo que chegar. Reflita. Mas não aceite provocações. O que significa isso? Vamos ver como que ele vai discorrer. Porque muitas vezes começa a te tirar do equilíbrio. Aí quando a gente fala não invalide, eu estou dizendo o quê? Pare e pensa aquilo que o outro está colocando. Porque de repente é importante para a sua reflexão, de repente não te atende em nada. Mas não aceites provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Toma a iniciativa. Se for algo que te agride, toma a iniciativa de encerrar a discussão. Não tem necessidade da gente se envolver com situações agressivas. Agora, se uma pessoa te pergunta alguma coisa, você responde, e se ela parte para o confronto, e eu gosto de estabelecer a diferença entre conflito e confronto, por quê? Porque conflito, você fala X, eu falo Y e a gente caminha bem. Graças a Deus, a gente tem conflitos. Graças a Deus, a gente tem pessoas que discordam da gente. Então, por que isso? Porque quem discorda de você, gosta de você. Quem discorda de você, te valoriza. Quem discorda de você, acrescenta no seu movimento de crescimento. Como a pessoa que você também discorda, ele também cresce. Porque quem discorda de você te ajuda a crescer. Se você discorda do outro, se você discorda de mim, eu também cresço, porque eu paro para pensar. Vou pegar um exemplo simples. A gente está escrevendo, a gente está fazendo os vídeos. Então, eu não tenho o perfil de comentar comentários. Vocês não vão ver da minha parte, vocês não vão ver nenhum comentário sobre os comentários que vocês fazem. Mas eu estou atento aos comentários, porque os comentários me acrescentam. Então, se eu disser, eu não leio comentários, não é a verdade. Eu apenas não comento os comentários. Aqueles comentários que me acrescentam, Emerson, essa referência não está legal. Emerson, você pode acrescentar isso ou aquilo. Emerson, essa informação, ela vem da obra tal, e você citou a obra X. Então, isso tudo acrescenta. Então, veja bem, quando a gente discorda do outro, a gente favorece o outro para crescer. Consequentemente, a gente cresce junto. Olha, ele coloca para a gente não aprofundar em discussões, encerra a discussão. Ele não está falando na construção do acréscimo que a gente pode fazer na vida do outro. Não aceite provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. Você fala, o outro fala, você fala, o outro fala. Qual é a necessidade da gente fazer esses movimentos que, na maioria das vezes, se tornam agressivos? Qual a necessidade?
Por que a gente acha que o nosso ponto de vista é que está sempre certo? De onde nós tiramos isso? Ah, mas o meu ponto de vista está correto? Claro, para mim ele está. Para o outro ponto de vista dele também está. Mas o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a vida, ela é plural. Nós podemos ter vários pontos de vistas em cima de um determinado ponto, porque cada um vai trazer de conformidade com o seu estado íntimo, de conformidade com a sua maturidade, de conformidade com o seu crescimento. Então, se nós colocarmos, por exemplo, que você está vendo um pôr do sol, e você tem uma visão sobre o pôr do sol, o outro chega e para ele não faz a menor diferença o pôr do sol. Ele está preso às aflições do dia, ele está preso aos problemas da empresa, ele está preso aos transtornos da família, e o pôr do sol para ele não o encanta em nada. E por mais que você tente mostrar para ele, naquele momento da conturbação do estado íntimo que ele vivencia, ele não consegue vislumbrar o tanto que aquele pôr do sol o alimentaria, se ele deixasse um pouco de lado as aflições do mundo e orasse para agradecer a Deus, a presença de Deus na vida dele e na vida do ser humano, numa simples paisagem. Então, ele coloca para nós aqui, não faz sentido o bate-boca. Por quê? Porque se a vida é plural, cada um vai ter o seu ponto de vista. E aí ele diz mais, o que o diálogo fraterno, olha só essa frase, o que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. Tenta diminuir até extinguir o relacionamento de agressão que você pode ter verbal com as outras pessoas. E transportar isso, transferir isso para o diálogo fraterno. E olha a colocação do irmão José. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão vai agravar. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. É a fala dele. Então, se nós não tivermos condições de conversar fraternalmente, silencia. Silencia. Eu vou pegar um exemplo. Eu costumo colocar para os jovens, quando os jovens falam comigo que vai sair de casa, que não aguenta mais, eu não estou aguentando mais a pressão na minha casa, eu não aguento aquela construção de limite, eu não aguento mais. Jovem com 19, 23, 27 anos, olha, eu não discuto nem a questão da idade. A única coisa que eu coloco para o jovem, a pessoa que me fala que vai sair de casa, não aguento mais esses excessos que os meus pais promovem, eu não aguento eles exigirem de mim isto ou aquilo, eu falo para os jovens assim, saia de casa. Mas não saia no momento que você não estiver bem com eles como agora. Sai de casa. Fica agora porque você não está bem. Não ameace que vai estar alugando um apartamento por causa deles. Não está indo para um hotel por causa deles. Não está conversando nada dentro de casa por causa deles, não. Porque no mínimo que você tem, que é a vida, quem te proporcionou foram eles. Os que te proporcionaram são os teus pais. Então, se tem alguém que no mínimo merece a sua gratidão, são os seus pais. Então eu coloco para os jovens assim, se você quer sair de casa, sai quando você estiver bem com a sua família. Não sai quando você estiver brigando, não sai quando você estiver discutindo, não sai quando tiverem pontos de vistas adversos, contraditórios, agressivos, não saia. Faça acordo primeiro, conversa, escuta, espera. Mas quando tudo estiver bem, aí você vai falar com eles, olha gente, eu estou montando um apartamento para mim, ou eu aluguei um barraco no bairro tal, eu gostaria que vocês fossem lá. Eles vão tomar um choque de saber que você está se preparando para sair, mas eles vão entender. Por quê? Porque você estará conversando. Você não vai porque está agredindo.
Você não vai porque não está tendo acordo. Você não vai porque não sabe ouvir. E muito menos você também não sabe falar, porque na maioria das vezes, quem tem dificuldade de escutar não consegue se pronunciar de forma apaziguadora, de forma equilibrada. Não consegue. Se a pessoa não escuta, ela também não fala, porque no fundo ela acha que todos têm que ouvi-la. Então, quando o irmão José coloca para nós o que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica, se o jovem quer sair de casa, saia. Saia no momento que estiver tudo bem. E aí você monta devagar o seu espaço, convida os seus pais para tomar um café com você, vão lá, conhece, escuta opinião, dê opinião, pronto, daí um tempo, sai de casa. Por quê? Porque você está com dificuldade de ter acordo. Agora, você pode não concordar com as regras lá dentro, mas não provoque aqueles que te deram a vida. Não provoque aqueles que te deram o lar, que te possibilitaram a casa e ali construir um ambiente fraterno. Não provoque. Eu estou pegando um exemplo. Vocês estão vendo que eu afunilei. Por quê? O texto se chama Provocações. Eu trouxe para o Instituto Família. Agora, olha a colocação seguinte que o irmão José traz para nós. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Se não dá para nós conversarmos agora, silencia. Isso me faz lembrar a colocação do filósofo Sêneca. Sêneca nasceu no 4º ano antes de Cristo, em Córdoba, na Espanha. Mas depois ele foi para a Itália. Ele morre em Roma no ano 65. Então, no ano 65 depois de Cristo, ele viveu, portanto, 69 anos. Ele nasceu na Espanha e, quando criança, por volta de 4 ou 5 anos de idade, ele vai para a Itália e ele morre ali, em Roma. E Sêneca coloca para nós, contra o mal, 3 atitudes. Veja se não tem relação com esta colocação que a gente leu aqui do irmão José. Irmão José disse: o silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Sêneca disse, contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo. Contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo. O título se chama Provocações. Não aceite provocações. Não aceite provocações. Não pretendas impor-te a ninguém. Para de achar que só você tem razão. Para de achar. Para de achar que eu tenho razão. Não é porque eu estou trazendo para vocês que eu estou com a razão. Eu estou trazendo reflexões. Ah, você discorda das reflexões? O que não tem problema, porque as reflexões representam o entendimento que eu tenho em cima das leituras que eu faço. Agora, você tem uma outra interpretação, o que é lícito. Ótimo que você tenha outra interpretação. Só não discorde dos espíritos, que aí não faz sentido, né? Certa vez eu estava numa casa espírita e eu trouxe uma colocação que a Joana de Ângeles fala a respeito do casamento. E aí eu estava fazendo as colocações nessa casa espírita, e aí no meio lá das colocações que eu estava trazendo, uma pessoa chegou e falou que ele não concordava com aquilo, não. Eu apenas estava trazendo as colocações. Ele disse que ele não concordava com nada daquilo. E aí eu falei assim, eu escutei todas as colocações que ele estava trazendo, ele trouxe as explicações do porquê que ele não concordava. Ok, é um direito também não concordar. Entretanto, eu falei assim, olha, neste momento, as colocações que eu acabei de dizer está no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Franco, e a Joana de Ângeles coloca para nós, no capítulo sobre comprometimento afetivo, sobre compromissos conjugais, ela é quem está trazendo essas colocações. Eu até compactuo, eu não estou aqui para dizer o que eu acho ou o que eu não acho, eu não acho nada.
Eu estou trazendo aquilo que a doutrina propôs. O tema é X, eu estou trazendo dentro do tema. A Joana de Ângeles fala isso, isso e isso. Pronto, está aqui. Agora, eu não concordo. Não tem problema. Mas aí você cria o seu conceito, traz a sua maneira de pensar, vamos aprofundar na pesquisa. E não tem problema a gente discordar. Por que não tem problema? Porque é a construção de conceitos que a gente está fazendo. Eu posso não concordar com essa entidade, eu concordo com outra. Eu só não posso dizer que espíritos deste perfil, Kardec, André Luiz, Joana de Ângeles, irmão José, Meimei, Maria Dolores, Humberto de Campos, eu só não posso dizer que eles estão ultrapassados, que aí eu estou com um problema grave no meu discernimento. Porque quando eu começo a dizer que todos eles estão passados, eu tenho que ter algo muito melhor do que o que esses espíritos estão trazendo. Então, atentemos-nos para isso. Agora, se alguém te provoca nestes conceitos, silencia. Por isso é que o texto chama-se provocações. Se a gente fez referência às provocações, por exemplo, no contexto social, depois nós trouxemos no âmbito familiar, agora nós estamos trazendo na construção do conteúdo. Por isso que Sêneca coloca para nós. Contra o mal, 3 atitudes: paciência, silêncio e o tempo. Por quê? Porque se você for discutir numa situação negativa, você vai convencer o outro, sendo que ele está inserido no negativo e gosta. Se ele gosta, o contexto é dele. E aí o irmão José continua: consome-se muita energia em conversação inútil. Essa colocação aqui, consome-se muita energia em conversação inútil, é a mesma colocação que o André Luiz traz para a gente no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele diz assim: quantas pessoas estão envolvidas nas reuniões, nos grupos de família e nos grupos sociais? Obreiros da Vida Eterna. Quantas pessoas estão reunidas em conversações inúteis, sem acrescentarem nada um para o outro nas relações? Quanto tempo, ele ainda fala assim, quanto tempo a gente perde nas conversações inúteis? Eu não estou dizendo que o tempo todo que a gente for conversar, a gente vai ter que estar pregando para as pessoas, não é isso, não. Mas olha, tem muita coisa útil para conversarmos, que não seja apenas a pregação, porque pregação também é útil, mas que não seja apenas uma pregação, mas a gente conversa inutilidades, a gente conversa boçalidades, a gente fala banalidades, a gente traz agressões, a gente faz fofocas, a gente emenda assuntos que muitas vezes não temos nem conhecimento. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Olha que bacana isso. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que Jesus fala para nós. Não julgueis pérolas aos porcos. Se alguém não te entende, olha, não vá além do necessário. Você explicou, a pessoa pediu para repetir, você repetiu, e ali começa uma provocação, que é o título do texto. Não vá além do necessário. Por que não vá além do necessário? Porque muitas vezes aquilo ali pode alterar o seu humor, pode alterar o seu tom, pode alterar as relações. Não vá além do necessário. No capítulo 7 de Lucas, no versículo 6, o Cristo coloca isso. Não jogueis pérolas aos porcos, ou seja, o que ele está dizendo? Não vá além do necessário. Explicou, conversou, atendeu. O outro tem sempre um ponto de vista, está debatendo. Não parta para o debate. Não explique além do necessário. Não aceite provocações e um dia vai chegar o tempo. Eu lembro de uma colocação quando uma pessoa chegou para o Chico e falou com o Chico, foi de São Paulo para Uberaba. O Chico, nós valorizamos demais a sua fala. Como que a sua fala está mexendo com a nossa comunidade, a nossa família. Chico, mas para de falar de reencarnação. Esse negócio de reencarnação não existe, Chico. Para de falar de reencarnação. O Chico escutou. Você acha que o Chico discordou?
O Chico falou assim, meu filho, quer dizer que você veio aqui para me avisar que reencarnação não existe? Chico, para. Você sabe por quê? As pessoas ficam vendo você falar dessas fantasias, mas assim, tudo a gente valoriza muito, mas para com esse tema. Ele falou assim, não, meu filho, muito obrigado pelo aviso, eu fico satisfeito com as suas colocações. A pessoa foi embora feliz, porque o Chico entendeu. 15 anos depois a pessoa voltou. Chico, eu queria te contar, Chico, reencarnação existe mesmo, Chico. Meu filho, que bom que você descobriu. Então, reencarnação existe. Existe, Chico. Muito obrigado. Reencarnação existe. O Chico não entrou em contenda. Isso remonta a uma colocação que a gente faz lá do livro A Gênese, para quem vem nos acompanhando. No último capítulo da Gênese, São Chegados os Tempos, a colocação que a espiritualidade disse é: aqueles que não acreditam em nada, não se preocupem, um dia acreditarão. Quem levemente abre a porta em vigilância, termina por escancará-la. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Olha, você começa com uma discussãozinha deste tamanho aqui, daqui a pouco o seu estado íntimo está perturbado, as suas relações estão conturbadas, a sua fala está agressiva, o seu pensamento está negativo. Por quê? Levemente abriu porta à invigilância. Se levemente, olha a fala dele, quem levemente abre porta para a invigilância, termina por escancará-la. Ora, se no parágrafo a gente citou a colocação de Jesus, não jogueis pérolas aos porcos, ora, se você tem um incômodo, não faça desse incômodo um veneno nas suas relações. Por quê? Porque levemente você abre a porta da invigilância. Isso me faz lembrar uma colocação de um livro de Rubem Alves. Rubem Alves, ele tem um livro que diz assim, pérola, o livro chama-se Ostra Feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérola. É muito legal essa colocação do Rubem Alves, que esse livro dele, ele traz várias colocações sobre os contextos que a gente está vivendo no âmbito social, no âmbito emocional, no âmbito familiar. Ostra feliz não produz pérola. Mas no início do livro, ele explica por que chama-se Ostra feliz não produz pérola. Rubem Alves foi escritor, filósofo, psicanalista, professor da Unicamp. Então, quando ele faz essas colocações com simplicidade, ele coloca que a produção da pérola feita pela ostra é em função de um incômodo, uma pedrinha, um grão que está ali dentro da ostra e ela começa a construir, ela vai produzindo um material dentro dela para ela se proteger. Ela está incomodada. Ostra feliz não produz pérola. Você está incomodado? Trabalhe para se proteger. Olha o texto, provocações. Trabalhe para se proteger. Não faça daquela pequena pedrinha uma provocação onde você passa a agredir pessoas e a si mesmo. Em função do contexto, que você pode manter a sua vigilância. Ostra feliz não produz pérola. Esse livro de Rubem Alves, ele vai trazendo inúmeras colocações simples sobre tudo. Sobre tudo. Isso me faz lembrar um outro momento, porque nós estivemos juntos em um congresso há muito tempo ainda, mas no final da encarnação dele, foi no ano de 2007, nós estivemos, ou seja, isso tem 15 anos. Eu estive com Rubem Alves no congresso, onde ele abria o congresso numa quarta-feira, o congresso sobre educação, de quarta a sábado. Eu tinha uma palestra na quinta tarde, tinha uma outra palestra na sexta noite, mas estávamos neste congresso Educar, lá em Goiânia, promovido pelo Jornal do Estado de Goiânia e pela Universidade Federal de Goiás. Então, conversando com ele na sala dos professores, ele colocava para a gente ali sobre a simplicidade. Olha, ele já, no ocaso
da própria vida, mas mantendo a lucidez, ele colocava para a gente ali da simplicidade com que as coisas precisam ser vivenciadas no dia a dia. E ali, naquele momento que nós conversávamos, ele colocou sobre uma prova que ele foi aplicar na Unicamp e que ele pediu à comissão organizadora da prova de doutorado que ele mesmo, se ele podia preparar a prova sozinho. E aí a comissão aceitou que ele fizesse aquela prova sozinho. Ele montou a prova. Quando ele chegou lá, o auditório cheio de alunos, para fazer doutorado em educação, a prova tinha uma questão. A questão era, fale sobre aquilo que você está a fim de falar. A questão era só essa, fale sobre aquilo que você está a fim de falar. Aí ele colocava para a gente, teve uma garota que naquele movimento ali, ela entrou em surto. Ela teve uma crise de pânico, ela começou a chorar, depois ela passou a agredir o professor Rubem Alves. Porque onde já se viu, ela leu várias obras, ela leu vários autores, ela sabia o que eles estavam dizendo, ela estudou, ela fez resumo, ela praticamente aprofundou no estudo de metodologia, no estudo das obras, para chegar à prova de doutorado para a educação, e ela se perdeu na prova. Por quê? Porque ele tinha uma questão, fale sobre aquilo que você estava a fim de falar. Quando ela surta e ela começa a chorar e agredir o Rubem Alves, ele falou assim, mas a questão é só, fale sobre aquilo que você está a fim de falar. Fale sobre o que você leu, fale o que te prendeu, fale sobre aquilo que você está a fim de falar. Ela não deu conta. Ela não deu conta. Para ela, esta questão era uma provocação. E aí, eu trago a fala do livro dele, Ostra Feliz não produz pérola. Porque ela não soube trabalhar aquele incômodo e ela fez aquele pequeno cisco dentro da ostra, um movimento agressivo, e ela não deu conta de trabalhar isso em favor dela. E ele explicava para a gente ali, na sala dos professores, no intervalo que tivemos, porque ele abriu este congresso. Ele abriu esse congresso na quarta-feira. Eu fui antes para a gente estar acompanhando, e aí ele fez essa colocação. Quem levemente abre a porta em vigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Se existem pessoas que querem te tirar do sério, nas suas construções afetivas, emocionais, sociais, espirituais, não entre na faixa dessas pessoas. E aí ele fecha para nós dizendo, ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir até o teu. Se ele fala, não entre nas faixas, se você está aqui, a pessoa que está entrando em contenda com você está aqui, não entre nas faixas, ou seja, se você pressionar, se você forçar, se você se indignar, se você brigar, se você agredir, você não tira essa pessoa para cá. Pelo contrário, você vai diminuir o seu padrão vibratório e aí não teremos acordo. Não teremos acordo. Eu volto à colocação de Jesus, não jogueis pérolas aos porcos. Quando ele coloca, converse com aquele que está disposto a escutar, disposto a aprender, disposto a discutir. E vocês dois aprendem juntos, vocês dois crescem juntos. Não por discordar, mas por somar. Não entre nas contendas. Por isso o capítulo se chama Provocações. Atentemo-nos para isso. Eu vou agradecer a paciência de vocês, é isso aí que tínhamos para trazer, eu espero que esteja valendo a pena. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.